Olá, seja muito bem-vindo a mais um À Conversa Com. Hoje num formato um bocadinho fora de normal e quero desde já avisar que este convidado, a última vez que esteve connosco, partiu coisas. Portanto, é provável que aconteçam coisas um bocadinho fora de normal para este formato, mas vai correr tudo bem. Eu tenho até notas, porque são tantas as coisas que eu arrisco-me a esquecer-me de algumas e de certeza que me vou esquecer de algumas. Eu tenho um cantor, autor, radialista, escritor, apresentador de televisão, faz dobragens, faz publicidade, é crítico de cinema, é wrestler, organizador de eventos e provavelmente entertainer. Connosco, para este À Conversa Com, Axel. Axel, acorda porque já começámos. Eu vou partir coisas. Não sei se vais. É que da última vez tu partiste coisas. Eu tenho essas imagens e vamos repetir essas imagens. Muito bom. E tu estiveste num programa da Curiacos e partiste coises. Parti coisas. Em tua defesa, tu construíste-as. Também. Estava ligeiramente constipado. Estava sob efeito de medicamentos. Foi essa a tua desculpa. É uma maneira interessante de justificar as porcarias que nós fazemos. Estava sob Mas foi efeito... antes do Covid. Foi antes do Covid. Foi antes do Covid, graças a... e foi divertido. Eu acho que foi das entrevistas, dos segmentos mais divertidos em que eu Fizeste participei. nos últimos tempos? Não. De sempre? De sempre. Porquê? Porque eu gosto muito da Paula. Eu conheço a Paula já há muitos anos. A Paula foi fotógrafa dos meus 2 últimos álbuns. Essa não sabia. Vês? As coisas que não sabes. Foi fotógrafa dos meus 2 últimos álbuns e senti que aquilo estava muito Suave. Muito suave. E tu, quando estás do outro lado, na parte de produção e também estás como espectador, chegas a um ponto e tipo... E tu achaste que fazia falta ali partir qualquer coisa? Falta ali qualquer coisa disruptiva. Tu nasceste em Cascais, mas és um menino de Lisboa. Diz a minha mãe que sim. Tu já não te lembras? Eu não me lembro. Pronto, tu és mais velho que eu, portanto, eu estou a caminho desse... Não vamos entrar por aí também. Isto vai correr bem. Estava a correr bem. Estava a correr bem. Mas tu cresceste em Lisboa, vá. Não, eu cresci em Paço de Arcos. Paço de Arcos é Oeiras, não é? É Oeiras. É Oeiras. Em Paço de Arcos. Filho de um dirigente esportivo. Também. Barra cantor. Que Andavas é o Bonga. muito na estrada com ele. É o Bonga. Eu tenho uma lágrima no canto do olho. Eu também entrevistei o Bonga. É assim que eu chamo o meu pai. Tu chamas o teu pai de Bonga? Quando pergunto, quem é o teu pai? O meu pai é o Bonga. Porquê? Porque sim. O meu irmão do meio, o pai dele é o Toy. E o meu irmão o mais novo é o Beli de Campos. É pá, porque sim. Vocês devem ter uns jantares de Natal fantásticos, não é? Que é assim, celebramos há poucas semanas, como não faço a mínima ideia quando é que isto vai passar. Nunca saberemos muito bem. Vou dizer, celebramos há poucas semanas, portanto fica por aí. O aniversário dele e as coisas... Descambar. Claro, mas temos aquele sentido de humor estúpido, parvo, que tratamos-nos bem e sempre que eu tenho a oportunidade de dizer que o meu pai é o Bonga em televisão, eu tenho essa oportunidade e digo. E ele fica contentíssimo. feliz. Contentíssimo, porque ele é moçambicano. Ele nasceu em Coimbra, mas muito cedo foi para Moçambique, para Lourenço Marques e então, por aí, sabes como é que é? Então. Para Mputo. E eu nasci em Cascais, Paço de Arcos até aos meus 20. A minha escola foi a Salesianos do Estoril. Portanto, tens um Betinho. Não diga isso, você. Bah. Temos um interruptor para Betinho também. Também temos um interruptor para todo. Tu tens um interruptor para Betinho. Betinho. Tens um interruptor para Brasileiro. Brasileiro. Para Cátia Vanessa. Obrigada, Vanessa. Pronto, que é uma private joke. E para que mais? Para o que tu quiseres. Optimus Prime. Eu adorei. Optimus Prime. Pode falar quando tu quiseres. Cresceste em Paço de Arcos, estudaste nos Salesianos. Eu avisei os telespectadores que isto não ia correr muito bem. Ele não bate bem da bola, é provado cientificamente. Estudaste nos Salesianos, imagino que acompanhaste o teu pai um bocadinho na estrada. Sim. O bichinho da estrada ficou, e foi esse bichinho da estrada que te levou para o Festival da Canção. Isto levava-nos a tanta coisa. Eu estreiei-me aos 3 anos. Na Costa Azul. Não. Aos 3 anos, isso é aquilo que eu quero que tu saibas. Então olha. Vês como tu sabes. Aos 3 anos, estreio-me na Febre de Sábado de Manhã. Com o Júlio Isidro. Foi o Júlio Isidro que te descobriu. Faz sempre essa piada também. Foi ele que me lançou. E há fotos disso.
E nós vamos ver, porque ele vai nos mandar e nós vamos pôr agora. Há fotos disso. Depois, em 83, o meu pai sai com um single chamado Carlitos Carlitos, que era ele e os irmãos Feist, o Nuno e o Henrique, que na altura foi dupla ou tripla platina, numa altura em que se vendiam discos singles, aquilo foi um sucesso estrondoso. Tudo o que era crianças que neste momento deverão ter os seus 40, isso, 42, 43 se lembram da música do Carlitos. Se tu cantares um bocadinho, talvez, agora. E eu que sou o Carlitos, até me deito cedo, até me porto bem. Ai, conheço. Pronto. Viste? Conheço. Está aprovado. Vês? Portanto, foi um sucesso sondoso. O meu pai começa no rock e nas associações mais partidárias. Ele, o Zeca Afonso, o Samuel, toda essa malta amiga. Intervenção. E de repente, essa música infantil que o leva para um público completamente diferente. E eu na estrada e alguns programas era eu que o acompanhava, porque os irmãos Feist também têm mais que fazer na vida. E continuam. Não, porque eram do muito popular. Eles são os precursores dos Anjos, sim, digamos sim, assim. Sim. Mais... Aquela geração tinha os Feist, não é? Exatamente. Com o teu pai e depois com o António Sal, aquela caminhada. Sim. Depois os Ondas de Choque e os outros que os Mini-Stars. Mini-Stars. São sempre os parentes pobres, não sei porquê. Não sei, eu acho que há uma equipa Ondas de Choque e uma equipa Mini-Stars, eu não sei. Por acaso não acho é? Que era. Viste? Eu dava-me bem com os dois, por acaso. Era o menino tanto da Ana Faria e os queijinhos frescos. Como sou o menino também dos Mini-Stars, que era o pessoal do Corte de Santa Mar de Oeiras. Exatamente. E passava-se... Muita história. Eu ainda sou do tempo. Somos do tempo. Sou do tempo do homem da Atlântida, pá. Pois é, que depois foi para o Dallas. Exatamente. Foi Dallas. E então, somos desses sempre que havia só 2 canais na televisão. Sim. E um deles começava tarde e mais horas. Sim, e acabava cedo. Exatamente. Mas tirando isso, fiz esse percurso de estrada com ele durante vários anos. Cheguei a gravar depois mais singles em conjunto com grupos infantis e isso. Também com ele. Olha, com o Miguel Sala, curiosamente, o filho do António. E os filhos do Zé Cabeleira, que tinham o quinteto Zé Cabeleira, que eram sempre 6 ou 7 elementos. Que eu sempre achei piada ser um quinteto, não é? Quinteto ou quarteto. Se calhar porque a era portuguesa havia sempre um que faltava. Exatamente. E depois, quando tinha aqui 10, 12 anos talvez, no Festival Infantil da Costa Azul em Setúbal, que me convidam para... Olha, vai às costas. Bora. E começaste aí oficialmente. Eu digo isso oficialmente porque, pronto, a solo, ok. Eu imaginei que com um pai como o teu, que fosse mais ou menos fácil chegares a um microfone e fazerem a brincadeira. Tive muita lata. A questão às vezes não é talento, é ter lata. Essa é uma pergunta boa. Achas que... Repara que eu já entreguei a cena. Tu assumiste. Eu assumo que não é talento, é lata. Mas achas da minha parte, depois as outras pessoas é que acham aquilo que acharem. Mas tu tens muitos casos em que é assumido que tecnicamente não são grandes artistas. Dou-te um caso icónico que é a Madonna. Não é a melhor voz do mundo, mas é uma performance fora de normal. Achas que existem 2 vias? Existe essa via da performance e de espantar e fazer um espetáculo de luz e de cor e de dança e passou... Como é que achas que a Britney Spears funciona? É o exemplo. Sim. Metade dos artistas que estás a falar, metade. A Madonna, por acaso, sempre fez ao vivo. Ao vivo, com voz ao vivo, para mal dos seus pecados. Ou bem dos seus pecados, depende do ponto de vista. Mas grande parte dos artistas pop, digamos assim, vive muito à base da performance, tudo o que está à volta para quê? Às vezes para esconder falhas. Mas, ao mesmo tempo, essas falhas... Exemplo prático, Michael Jackson. Sabes que 90% daquilo que ele fazia era backing track. Não era ao vivo, já era uma performance pré-gravada. Porquê? Porque ele, todo o talento de dança e toda a era incompatível. Não dá, esquece. É humanamente impossível. No formato de espetáculo que ele tinha, é humanamente impossível e a quantidade de datas que ele fazia. Dou-te um exemplo prático, acho que vais concordar comigo. O Robin Williams fez uma atuação durante uma Eurovisão em que
vê-se que a voz não é claramente a que nós estamos habituados a ouvir na rádio, e na Eurovisão, como o som é gravado com mais qualidade, notou-se ainda mais do que normal. Claro. Porque para se dançar fica-se sem ar, não se consegue respirar. Há técnicas. Mas acredito que seja aquele tipo de coreografia que seja demasiado cansativo. Mas achas que o público hoje prefere a qualidade da voz ou a qualidade da performance? Isto era uma pergunta séria, tem que haver. Isto é um programa sério, Axel. Eu tenho que fazer perguntas daquelas... Acho que cada vez mais a qualidade desce por 2 ou 3 minutos de gratificação instantânea, digamos assim. Sabes que nós temos um programa com o João Garcia, o alpinista, e o João dizia, numa cadeira figurativa, na tua cadeira, dizia que o alpinismo, como nós o conhecemos, vai desaparecer, porque os miúdos não aguentam 4 segundos sem internet, claro. Quanto mais 4 semanas para se ambientarem a... Então metem uma máscara e sobem com oxigênio artificial, engarrafado. Achas que esse lado também de teres que treinar a voz, teres que fazer a estrada, é preferível pôr a música no Spotify e fazer transmissões por YouTube? Acontece. Neste momento já está a acontecer isso. Tens artistas, são artistas de streaming, que não vão para a estrada. Neste momento não se pode ir para a estrada, salvo seja, mas cada vez mais tens esse tipo de artistas, performance, que têm todo o valor e são tão válidos como outros. Tens artistas, são artistas virtuais, os Gorillaz, por exemplo, que começam como banda virtual e depois são obrigados a ir para a estrada quando conseguem descobrir a tecnologia como poderem fazer isso. Agora, a questão é saber como é que tudo isso pode ser coordenado. Mas achas que, por exemplo, o João vai-te dizer que ninguém que vai para lá para cima com uma máscara vai ter a mesma experiência que ele teve de ter que ultrapassar-se a ele próprio. Tu dir-me-ás que quem não for para a estrada não vai ter as mesmas aventuras para contar que tu tens? Claramente que não vai ter esse know-how, e tu precisas muito da estrada para poderes interagir com o público de forma não artificial, saberes dar a volta aos problemas que acontecem quando estás a fazer uma performance ao vivo, poderes descobrir-te um pouco mais enquanto performer, quanto artista. E até para te adaptares ao público. Eu acredito que uma pessoa tu estás a celebrar 15, deve estar quase nos 20 anos de carreira. Não, estou com 35 anos de palco, 37 anos de palco, 22 de discos. Ok. Tu chegas a uma sala, eu não sei se tu és daqueles artistas que levas já a sequência preparada ou se adaptas ao... Mas o Herman diz uma coisa adorável que é, eu dou 2 acordes e eu sei mais ou menos que público é que eu tenho à frente. Exatamente. E vais adaptando as músicas ao... E quando isso acontece, é assim uma química... Acontece. Tu tens situações em que eu sou obrigado a ter vários tipos de espetáculo, dependendo da situação. Há espetáculos para uma comunidade portuguesa, há espetáculos para um público brasileiro, há um espetáculo para um público internacional que não fala português. Dentro do mercado português tem espetáculos para aquele showcase, 4, 5 músicas, que é pumba, pumba, pumba. Quando dás por ti, uou, o que é que aconteceu aqui? E tem espetáculos de hora e meia, 2 às vezes, em que tens de levar o público numa onda de emoções. Se for sempre a partir, eles caem para o lado. E eu cada vez mais, vamos lá chegar às baladas, vá lá, pode ser. Mas eu normalmente é sempre 2 rápidas, uma mais devagar ou 2. Tem que ser um flow assim dentro desse aspecto. E eu estou sempre a aprender. Portanto, o line-up, o alinhamento de espetáculo nunca é o mesmo. Estás sempre ali a tentar calibrar, ainda hoje isso acontece, de forma a que tu percebas o público que tens, sabes logo. As primeiras 2 músicas, se eles saltam, pulam e pronto, ok. Estão disponíveis para entrar na brincadeira. Portanto, tranquilo. Se estão assim mais parados, ok, vamos experimentar a balada, ver o que é que dá aqui. Ok, mete os braços no ar, ok, fixe, porreiro. Cantam, conhecem as músicas. Se não conhecem... Tens que pôr qualquer coisa que agarre mais... Exatamente. E a experiência que eu tenho tido no mercado brasileiro tem sido reaprender, voltar às raízes. Que é uma linguagem diferente. É completamente diferente. E isso para mim é aliciante e é esse tipo de desafio que continua a fazer com que tudo isto valha a pena. Tu és um tipo de desafios e não é graxa, nós conhecemos-nos um bocadinho. Acho que um dos últimos encontros que tivemos, fomos expulsos do estúdio porque ficámos a conversar até acabar o tempo, até nos expulsarem do estúdio. E porque começámos a partilhar histórias de... Não tenho uma carreira nem sequer próxima da tua, mas tenho um passaporte parecido em algumas coisas e estávamos a falar precisamente sobre isso.
E descobri depois, quando estava a preparar esta entrevista, que tu és um tipo de desafios. Eu dizia-te isso há pouco, antes de começarmos a gravar. Eu acho que tu gostas mais do desafio. Tu és um bocadinho mais pela viagem do que pelo destino. Sim. Gostas de esticar a descobrir até onde é que isso vai e onde é que me apanham que eu não consegui fazer. Exatamente. E tu tens um montão de coisas no teu currículo que são fascinantes. Tu sabes que Eu vi no teu site e procurei um bocadinho e ouvi algumas entrevistas tuas. Tens algumas coisas giras. E uma das coisas que eu acho engraçada é, a dada altura, quando ainda ninguém estava a pensar na internacionalização, tu gravas um disco em várias línguas. Uhum. E isso abriu-te uma porta para Desde outras 98. coisas. Sim, em 98. Quando ainda ninguém estava a pensar na internacionalização dos cantores portugueses. Os cantores portugueses tinham muito pouca coisa lá fora, mesmo muito pouca coisa. Na altura, diria... Em termos de espetáculos, muita coisa. Não, mas para portugueses, não a cantar na língua... Não. Para os nativos. Tu gravaste em espanhol, tu gravaste em inglês, inglês. E funcionou. Que se calhar não te surpreendeu tanto como ao mercado, mas... Não surpreendeu por um motivo muito simples. Eu, desde jovem, que viajo pelo mundo e conheço minimamente o mundo do entretenimento. E vejo onde é que as coisas poderão funcionar, como é que poderão funcionar. E o mercado português, além fronteiras, é enorme, seja pela comunidade portuguesa, estamos a falar de português de Portugal, pela comunidade portuguesa, pelos fãs de Portugal em si, não necessariamente da música, mas Portugal em si, e querem descobrir um pouco mais sobre o que se passa em Portugal. Acabam por depois apanhar um montão de público palop, porque é uma coisa Exatamente, surpreendente. exatamente. Eu tive algumas vezes com portugueses fora e é muito engraçado porque a dada altura tens uma comunidade cabo-verdiana que está ali a cantar as músicas dos portugueses. Não fazem a mínima o que é. Mas gostam também porque é aquela língua que nos une a todos. Para teres uma ideia, o primeiro single que nós lançámos em Portugal foi o Como é que eu sei, que gravámos logo em português, inglês e castelhano. Que foi adaptado ainda no mesmo ano, no final do mesmo ano, para uma novela na Venezuela. Portanto, eu sabia que aquele caminho poderia funcionar. Em inglês, levou-me também a fazer espetáculos em inglês para um mercado que não necessariamente para a comunidade portuguesa. Eu fazia muito nos Estados Unidos e Canadá, porque conseguia também chegar a esse público bilíngue que também ia seguir os espetáculos e achava interessante, porque não era a música tradicional, popular, que se ouvia nas festas portuguesas, mas sim uma música pop, aqui e ali mais romântica, que era aquilo que eles ouviam nas rádios e televisões locais. Portanto, isso sempre deu para fazer. Eu nunca fui um artista de música popular, eu sou um artista Mas tu em 98 musical. Tinhas 20 anos, mais coisa, menos Sim, coisa. mas já tinha 15 anos de estrada, já tinha 15 anos de saber o que é que isto, o que é que funcionava, o que é que não funcionava. Mas não era por aí. Eu acredito que o know-how estivesse lá, mas tu tinhas 20 anos. Tu com 20 anos estares a pensar, eu vou pegar no que tenho e vou investir para gravar, porque naquela altura, tu hoje provavelmente tens um estúdio em casa, naquela altura tinhas que ir para o estúdio. Não, e continuo a ir para o estúdio. Pronto. Mas continuo a ir para o estúdio, sim. Mas imagino que, a nível de custos, a nível de tempo, a nível... É o que é. Mas foi um sacrifício, foi assumir foi um desafio grande. Não, ou foi de ânimo leve que tu disseste, pá, vou gravar isto em português, em espanhol e em inglês? Foi literalmente isso. Foi literalmente isso. Eu preciso de 2 ou 3 músicas aqui que eu saiba que vão funcionar. O exemplo mais prático. Há 3 anos eu chego ao Brasil. O primeiro programa que eu faço é Danilo Gentili, da Noite com Danilo Gentili. Um programa sobre wrestling, porque eu fui lá inicialmente para promover um espetáculo de wrestling que eu estava a produzir em São Paulo, em Osasco, São Paulo. E no SBT já tínhamos a assessoria de imprensa organizada e disse, olha, já que está pago, eu faço umas músicas, vê lá se isso funciona lá. E de repente isso espicasse um interesse com produtores musicais no Brasil, e o Arnaldo Sacomani, produtor musical de Rita Lee, Mamonas Assassinas, produtor do Carrossel, ele faleceu há muito pouco tempo. Ele ouviu as músicas e disse, para não ser muita coisa, queremos 2 músicas deste álbum para a novela da noite do SBT. E ele escolheu do álbum 3, e uma delas foi o Como é que eu sei. E eu sei, obviamente, que o Como é que eu sei, o primeiro single, seria o meu último recurso, caso as coisas não funcionassem, porque eu sabia que aquilo funcionava.
Que aquilo ia pegar. Pronto. Essa eu sei que vai pegar. E eu não queria isso como o primeiro recurso, porque, ok, já andamos há 20 e truque tal de deixar anos. uma bala na cama, Não é tipo, já andamos há 20 anos com isto, deixa-me fazer uma coisa diferente e depois, ok, depois relaxar um pouquinho e depois, ok, vamos outra vez com como é que eu sei. E ele disse, eu quero isto, mas se puder ser em inglês, agradeço. Eu sei que não é esta que tu queres, mas se puder ser em inglês, agradeço, porque a novela vai ser internacionalizada e assim já vai na trilha sonora, na banda sonora internacional, e já estamos à vontade e podemos fazer o que quisermos. Foi essa a condição e ele acedeu. E para ti foi mais confortável? Foi. Para não ser logo o português do Brasil, para não mostrar logo tudo. E como é que está a correr? Eu não ia chegar a isso mais à frente, mas eu sei, até porque temos amigos em comum ligados ao teu projeto no Brasil, eu sei que tu tens estado a investir muito nisso a nível de sacrifício pessoal e de viagens. Como é que está a correr? Era o que tu estavas à espera? Era o que tu estavas à espera? Eu não estava à espera de nada. Uma vez mais, tu dizes que não houve desafio, e eu acho que é um desafio. Tu tens uma carreira que funciona aqui, tens uma estrutura familiar que funciona aqui, e decides, pá, agora vou procurar um agente e vou arriscar a minha carreira brasileira. Não, eu nem procurei um agente. A questão é essa. Ainda mais malucos é. Eu não procurei um agente. Foi literalmente, eu fui produzir um espetáculo de wrestling no Brasil, a assessoria de imprensa, olha, eu faço mais isto. O que é que dá? Só depois de lá estar é que eu começo a conhecer as pessoas. Só depois é que eu conheço o Carlos Madrulha, da 2MB. Para quem mandamos um grande abraço. A nós, que já jantámos aqui, já almoçámos aqui bem perto onde nós estamos. E que de repente ele tratava da agenda da Ana Maria Braga e tantas estrelas brasileiras, Paula Bollinger também, e que de repente me deu a oportunidade também de trabalhar com ele. Trabalhamos também com a equipa da Caldi Comunicações, Luan Santana, Zezé de Camargo e Luciano, essa malta toda fofa. De repente começam-se a abrir portas e não tens nenhum artista português com duas músicas numa mesma novela de prime time no Brasil. Não tens artista com genérico de uma série televisiva brasileira que eu tenho com uma parceria que fiz com a Banda Malta. Neste momento estou a apresentar com o SBT? Na TV Bandeirantes, na Band TV, e tínhamos mais 2 programas para começar. Independentemente da pandemia, tivemos de parar com esse projeto, esperar um pouco para podermos recomeçar com esses projetos, um deles dedicado ao cinema, fazer aquilo que eu faço aqui na BTV, passar para lá. Um desafio também da Paramount, curiosamente, que fui ao CCXP, a Comic Con brasileira, e eu perguntei, falava com responsáveis da distribuição da Paramount no Brasil, que, história engraçada à parte, que a primeira vez que eu fui à Comic Con no Brasil estavam a divulgar o Bumblebee, o filme Bumblebee. Chegaste lá e eu sou o pai dele. Curiosamente. E descobriram, a assessoria de imprensa estava com o pessoal da Hasbro, que disse, olha, ele faz o Optimus Prime em Portugal. Mas espera aí, nós temos aqui o Optimus Prime brasileiro, que é o Guilherme Briggs, que é uma das maiores estrelas da dobragem brasileira, e estamos a falar, o mercado da dobragem brasileira não tem nada a ver com o mercado da dobragem portuguesa. São idolatrados pelos fãs. Porque eles têm um formato, só para os nossos espectadores perceberem, é um formato em que aquele ator é interpretado por aquela voz em todos os filmes. Exatamente. É quase um gêmeo de voz que faz aquela passagem. E nós tirámos fotografias, andámos a conversar e tudo isso foi motivo também para notícia no Brasil. E tudo isso são pequenas coisas que vamos conquistando e vamos conhecendo as pessoas, que de repente tu dás por ti. O Danilo chama-me Roberto Leal 2.0. Eu não tenho problemas nenhums a ser conhecido. O português, eu não sei. É bom sinal. É sinal que me identificam. Mas eu no Brasil não falo o português de Portugal. Sim, começa as entrevistas com um bocadinho de português, digo sempre, olá, pois, ora pois, tudo bem, vamos falar sobre bolinhos de bacalhau, pastel de nata, Roberto Leal, e tudo tens legal. O bigode, portanto está tudo Isso, certo. está feito. E depois sou obrigado, tem que ser mesmo, a colocar o interruptor brasileiro, digamos assim, de português do Brasil, para ser entendido por 200 milhões de espectadores. Porque senão... perdes metade. Metade? Nem tanto. Perdes 98% de público. E não é um sacrifício, foi uma decisão com consciência de saber que eu poderia perder mercado cá,
fazendo isso, podia perder fãs cá fazendo isso, mas também sei que os fãs têm cabeça suficiente e têm desenvolvimento suficiente para perceberem que são caminhos completamente diferentes. Eu, da mesma forma, eu também, se vou para um mercado anglo-saxónico, eu não vou falar português. Portanto, para mim, o mercado do Brasil não tem nada a ver com o mercado de Portugal, nem o mercado anglo-saxónico. São coisas completamente diferentes e dispares, que se complementam aqui e ali, porque neste momento, eu quando gravo um single, gravo em múltiplos idiomas para chegar ao mesmo tempo às pessoas. E não tivestes medo de te perder no Brasil, de ficares de uma vez? Porque é um mercado enorme. O público ama os artistas como eu acho que em mais lado Sim, nenhum. Nunca tiveste essa cena de, se calhar não volto? Honestamente, vá. Honestamente, preparo-me para ir para lá em permanência. Estás a pensar ficar por lá? E este ser o teu retiro de vez em quando? Um bocado Roberto Leal, no fundo. Não, porque o Roberto continuava a fazer muitos espetáculos cá. Aliás, a minha empresa, a empresa minha do meu pai, marcávamos muitos espetáculos para o Roberto e para outros artistas. E eu estou neste momento mais a pensar, em termos de agenda, fazer por temporadas. Organizar-me por temporadas. Mas isso não te afastava, por exemplo, tu tens vários projetos que te obrigam a estar cá. Falo, por exemplo, da Benfica TV. Felizmente, o meu chefe, permite-me, eu gravo os programas da BTV em qualquer parte do mundo. Mas farias as antestreias lá? Não preciso de fazer as antestreias em... Faço só parte de promo. Isso foi sempre uma decisão consciente de nunca fazer pivôs nas antestreias. Para ficares protegido. Exatamente. Portanto, a ideia por trás da cobertura do programa Cine BTV, na BTV às quartas-feiras, sempre foi... Porque os nossos carros às vezes são confundidos. Então, é um problema, não é um problema que... Curiosamente. Eu uma vez estava no estádio das Antas e estava com um dos nossos carros decorados. Por causa da TV. Eu acho que é a risca vermelha e os nossos são invertidos. Eu acho que o vosso TV é vermelho, e o nosso TV é preto. Ou é uma coisa assim. Eu sei que os logos são muito parecidos e invertidos. Sendo linchado. Não, é que eu comecei a ver os adeptos do Porto olharem para o nosso carro e na altura era um carro mais pequeno do que nós usamos agora, era um Opel Corsa, e eu começo a pensar, estes tipos viram-me o carro ao contrário. Que era com cada... mas depois, afinal, no Porto toda a gente nos recebe bem. Achas que eu sou o único apresentador da BTV que já foi convidado do Porto Canal? Há uma... Que eu fui lá como cantor, convidado como cantor. Claro, não precisava de pedir, mas... Eu acho que nós damos-nos bem, todos na televisão. Eu pedi, disse só, olha chefe, tenho... Só por descargo. Olha, fui convidado para ir ao Porto Canal, programa da manhã, cantar lá umas musiquinhas e isso tudo. Há stress? Não há stress nenhum, desde na boa, é a tua pele, é tranquilo. Claro que eu, obviamente, aproveitei para promover o programa na BTV, porque eu sou desses. Mas também a malta do Porto há público melhor do que o do Porto. Eu acho que o público... Quando gostam, não é? Eu acho que não, eu nunca vi muita diferença. Algumas regiões no Alentejo, sim. Um bocadinho mais frio e que demora um bocadinho a carburar. Mas vai devagarinho, mas a gente chega lá. Mas vai lá. Eu tenho uma costela alentejana de Porto Alegre, uma mãe é de Porto Alegre, então a gente está bem. E eu chego a um ponto, já conhecemos, e eu, para mim, não há, em termos de televisão, para mim o Porto Canal é um canal nacional. Acho que é mais generalista do que a Benfica TV. A BTV, obviamente, que é para o universo benfiquista, mas que tenta também ter alguns conteúdos generalistas, porque a ideologia é simples. Para que é que tu vais aos outros canais se podes ver tudo aqui? Não. E também tens que preencher as 24 horas na mesma, portanto acaba por ser... E a gente não vive do ar. Bom, mas são 10 anos de parceria já com os momentos mais incríveis do desporto. Quando o canal começou, tu foste uma das primeiras caras? Não. Eu comecei lá com o wrestling. Comecei com o wrestling. Pensava que era com aquele dos desportistas, os gloriosos. Sim. Não, eu ia lá, primeiro como convidado musical, e depois começámos a transmitir conteúdos de wrestling na BTV, e eu participava nos Gloriosos como fazer uma antevisão do que ia acontecer nesses programas. E as coisas aconteceram e tive a oportunidade de começar a fazer primeiro os momentos mais incríveis do desporto, mas não necessariamente os melhores, que era um conteúdo mais light, e depois o conteúdo de cinema
que na altura o canal é exclusivo meu, e porque é que nós vamos ao cinema, são nós, porque é que nós vamos estar a divulgar coisas da nós? Eu disse, sabem que há um Cinema City, sabem que há filmes Castelo Lopes, então se calhar vamos fazer, vamos. E, entretanto, depois o canal acabou por estar em todas as operadoras. Portanto... Curiosamente, foi um dos motivos pelos quais continuamos, porque a nós continua com lançamentos todas as semanas e acho que as coisas vão... Eu acho que essas divisões nunca dão bom fruto. Quando tu começas a separar, a dada altura separas tanto que estás sozinho. Pelo menos, acredito que quanto mais sinergias nós criamos, mais fácil fica para toda a gente. Não, eu vejo a mesma coisa no Brasil. Como é que tu não tens um programa sobre cinema em canal aberto? Quando é um mercado para 200 e tal milhões... Mas isso no Brasil, eles têm aquela coisa da regionalidade, acaba por ser um bocadinho conflituante, porque mesmo as operadoras nacionais, as redes nacionais, acabam por ter programação local, porque são tão afastados e com realidades tão diferentes. Mas aí eu até posso... Mas aí já começámos a trabalhar. Nós já temos as coisas com a Cinemark, que é a nós lá do sítio, digamos assim, Cinemas Nós lá do sítio. Já estamos a coordenar as coisas todas. Isso ia também abrir portas para eu poder fazer entrevistas mais regularmente com os atores internacionais e as produções internacionais, que também iria poder utilizar em Portugal. Mas voltando atrás para baralhar, para distribuir de novo, quando eu chego lá, chego com vontade de fazer coisas, perceber como é o mercado e descubro que tens uma indústria, coisa que não tens em Portugal. E a partir desse momento tu percebes, ok, se temos uma indústria, as regras são estas, estas e estas, então vamos por aqui. Esse lado do cinema, tu és apaixonado pelo cinema ou foi só uma questão profissional? Não, sou apaixonado desde 2 anos vou ao cinema. Qual é o top 3 dos melhores filmes de sempre? Ninja Americano 2. É verdade. Cada pessoa que me pergunta, eu digo Ninja Americano 2. Não é o 1, não é o 3, não é o 4, nem o 5, é o 2. Ok. É assim tão mau. É tão mau que fica bom. É tão mau que fica... Eu concordo que existem esses formatos. Por isso é que temos no programa a série Z. Vou buscar filmes... Nem é o série B, é Vasco de Cão. Que estamos sempre a redescobrir filmes dos anos 80, 70, 80 e 90, que o pivô diz. Na série Z do Cine BTV, recordamos filmes dos anos 70, 80 e 90 que se calhar vocês não se lembram ou se calhar vocês queriam esquecer. Esta semana vamos ter, por exemplo, Masters do Universo, com o Dolph Lundgren. Antes o... E a Courtney Cox. A Courtney Cox entrou no Masters do Universo. E o Frank Langella. Mal passado para mim. Pronto. Ora, então, esse é o primeiro. Sei lá, rapaz, eu só gosto de filmes assim parvos e estúpidos. A sério? A sério. Não tens assim aquelas coisas de... Porque eu sei que tu também produzes conteúdo. Sim. Não tens aquelas coisas que tu admiras pela qualidade cinematográfica ou pela escolha das lentes? Eu não sou obrigado a gostar. Eu ontem tive uma discussão sobre a lei do audiovisual, a lei do cinema. Por causa do streaming. Do streaming passar a pagar 1%. Passar. E ao qual pergunto, a Netflix tem NIF português? Tem que ir? NIF português. Provavelmente terá. Para receber das operadoras. É? Ou então a Espanha. Ou na Holanda. IVA intracomunitário. Não tenho a certeza. Não, é uma pergunta que fica no ar, não sei. Fica no ar. Eu sei que a produção é ibérica. Os acordes são ibéricos. Mais do que isso, também não me interessa falar. Mas percebes, são perguntas que... Porque é que eu sou obrigado a ter uma plataforma de streaming e tenho que reinvestir se eu nem sequer tenho a minha sede fiscal no ECA? A partir do momento em que operas na nação... Não, eu opero em todo o mundo. Eu não tenho culpa se a nação vai buscar o conteúdo. Eu, por exemplo, o meu Netflix, a minha subscrição é do Brasil, porque estava no Brasil quando estava lá. Pronto. Percebes? E a tua subscrição não pagará esse 1%. Agora... Mas entendes? Eu entendo, mas também acho super injusto que cada anúncio que eu meto no meu canal eu tenho que pagar 4%. Lá está. Portanto, se eu pago, eu acho que ele também deve pagar. Pagas porquê? Porque trabalho cá e porque vendo para os portugueses. Não só. Também tem música, também tem direitos conexos. Tudo bem. E porquê é que eles que operam cá não vão pagar também cá? Mas eles não têm publicidade. Vês? Isto é bonito. Isto é a lei do cinema. O meu irmão estudou cinema na Lusófona e andamos sempre nestas guerras giras. Tu vais fazer cinema para quem? Para o público. Se o público não vai.
Mas isso é exatamente a mesma coisa que certos tipos de peças de teatro, que são super subsidiadas e estão às moscas. Arte é arte. Mas Cultura é cultura. Então, mas aquilo a resposta não é a mesma para o cinema? Aquilo que eu gosto, pode ser aquilo que tu não gostas. Tudo bem. E eu concordo. Daí existem coisas que têm que ser mantidas. Daí eu dar-te a resposta do meu top 3 é Ninja Americano 2. Ponto. Pronto, está bem. É o mais subversivo que eu possa encontrar. Entendes? Ou Branca de Neve do... Entendes? Mas tu concordas que, por exemplo, a orquestra do São Carlos seja mega subsidiada para estar... Eu não estou a dizer se está às moscas ou não, mas vamos imaginar que estaria às moscas. Neste momento tudo está às moscas. Neste momento tudo está às moscas. Mas vamos imaginar que a orquestra de São Carlos é mega subsidiada para estar às moscas e tu tens concertos com 40 mil pessoas e ninguém te subsidia. Não interessa. O que é que queres fazer? Mas concordas ou não? Não sou obrigado a concordar. Não é? Abstens. Prefiro não dizer nada. Se eu vou dizer o quê? Que gostava que a mesma subvenção que é dada aos Pauliteiros de Miranda ou à Orquestra de São Carlos fosse dada ao Kim Barreiros? Claro que sim, era tão bom. Acho que ou comem todos ou não comem nenhum. Também concordas que o Kim Barreiros vai ser estudado como essa de Queiroz nas escolas? Eu acho que os autores que estão por trás do Kim Barreiros deveriam ser, sim. Ele é apenas o veículo. Ele não é o autor das letras? Não. Okay. Nem sempre. Pronto. Então, mas as letras do Kim Barreiros deviam ser estudadas nem como... sempre as músicas do Kim Barreiros são do Kim Barreiros e a maior parte delas são versões. Eu não digo as músicas, estou a dizer as letras. Eu estou a dizer a parte são escrita. Okay. Mas gosto da ideia de, da mesma maneira que nós estudamos Gil Vicente na escola, a literatura jocosa, exato, acho que temos ali pérolas de... Sim, tens vários poetas do cancioneiro português que deveriam ser estudados. O Joaquim, sim, o Jorge do Carmo, o Ricardo Landum, o Paquito Braziel, Fernando Correia Marques, tantos. Gosto que gostamos muito, os dois. Ambos os dois, como diz o outro. Porque são letras, como tu consegues encapsular um conceito, uma ideia, que podes perceber como subversivo ou não. Sim. Depende de... Sim, porque lido, transcrito, vamos dizer assim. Eu tinha um segmento num programa de rádio, que eu fazia às manhãs de rádio na Popular FM durante alguns anos. Eu tinha um segmento, um suquete, nessas manhãs, que era o Poeta do Povo. Em que lias letras... Eu não sei, eu estou a pensar que letra é que eu podia ditar aqui, mas é arriscado. É arriscado. E sabes que isto pode ser num horário um bocadinho... É arriscado. Então vamos mudar de assunto. Mas tu fizeste... a passarinha, não sei, escolha uma de rosinha, mas dita como se fosse a Vitor de Sousa. Sim, e passa muito bem, com uma música lírica por trás. O Bruno Nogueira a fazer o Deixei o Pimba em Paz, em que ele toca músicas que são vulgares. Com os clã que abominam música pimba e depois... E aquilo toca de uma maneira... fazem mais espetáculos com aquele segmento do que se calhar... Eu acho que há cantores... Não é subversivo? Acho que há cantores a ganhar mais de direitos do Bruno do que de, se calhar, na estrada. Próprios. Não, deles próprios. É verdade. E tu tens algumas... Eu, por acaso, gosto muito desse álbum. É um daqueles álbuns que eu tenho muitas vezes em loop nas viagens, porque acho aquilo engraçadíssimo. E tu tens ali músicas que a mesma melodia, a mesma letra, tocada de uma maneira diferente, tem uma expressão completamente diferente. Tu vais ver quais são os espetáculos mais vistos. Quem é o rei dos espetáculos em Portugal? Kim Barreiros. É o artista português com mais espetáculos durante o ano. Mas à vontade, sem problemas. Digo-te isso. Com avanço. Mas 20-0. 20-0. Porquê? Porque ele consegue ser transversal em termos de público, não só o público que já consome os espetáculos dele em termos de massa popular, mas também em termos dos estudantes, vai buscar público mais jovem às festas académicas. Exatamente. E nós fazemos muitos espetáculos com eles e sabemos o que é que funciona. E o espetáculo é o mesmo há 4 ou 5 anos. Não, há 10 anos. E é o artista que eu peço: olha, amanhã está tudo ok? Tudo ok, não te preocupes. 1 hora antes do espetáculo está lá o pessoal a montar o som, a luz, ele já nem faz soundcheck, é só está tudo ok. Automático. Aquilo é uma máquina. Aquilo é literalmente uma máquina e super profissional, e é o mesmo Kim que eu conheço há 30 e tal anos ou 40 anos. Mas para teres uma ideia da percepção que tu, se calhar, que as pessoas em casa podem ter e da realidade. Mas essa questão da percepção, voltamos à tal história, como eu te dizia há pouco, dos desafios que tu te apresentaste. Voltando à história que tu nos contas, tu fazes um videoclipe com 40 mil pessoas, um dos teus primeiros grandes videoclipes com 40 mil pessoas. Depois fazes videoclipes em que com um telemóvel filmas apresentadores a cantarem a tua música. Essa disrupção de
não vou fazer duas coisas iguais, não vou... Mas há milhares de pessoas, milhares de artistas que vivem a repetir-se em loop. Sim, mas... Eu diria que há grandes cantores que são muito respeitados nas rádios e coisas, porque eu acho que é uma música cantada de 20 maneiras diferentes. É a mesma melodia, a letra é basicamente a mesma, de 20 maneiras diferentes e todos os anos são propostas tão válidas como... Mas a pergunta é, porquê é que tu não consegues fazer duas vezes a mesma coisa? Porque a minha vida, eu só tenho uma vida e quero desfrutar da minha vida desta forma. Eu não consigo fazer a mesma coisa durante muito tempo e várias vezes. Portanto, prefiro partir para outra coisa, para outra onda. Eu, neste momento, as minhas músicas, aquilo que eu vou compondo, servem para poder complementar o espetáculo ao vivo. Mais do que às vezes por género musical. Agora tem a música que temos a promover chama-se O Verão Mais Quente, que é uma música que é um rock de estádio, pop rock de estádio. Não é aquele que... Tu tinhas uma de verão que lançaste connosco na Paula? Exatamente, é essa. Que estamos neste momento a repromover, porque supostamente devíamos estar nesta altura no Brasil em turnê. Mas como estamos parados e as televisões continuam a pedir porque as audiências assim o ditam, e nós vemos a audiência que... Portanto, eu digo isto, eu e o meu pai, porque Sim. trabalhamos juntos e sabemos a audiência que geramos. E os outros irmãos nunca se meteram nestas olhadas? Um deles sim, mas são mais por arrasto. Se vêm vamos lá experimentar. O meu irmão do meio está mais ligado ao cinema, como realizador e também como ator. O meu irmão mais novo quer molhar os pés, mas ainda está a tentar encontrar o seu caminho. É muito mais novo? Nós temos diferenças de 10 anos. Cada irmão. O meu pai diz que só prova a fruta de 10 em 10 anos. Mas é uma história dele, é a vida dele. Cada um come maçã às vezes que quer. Voltando à questão, e desculpa porque disseste-me que o teu irmão era realizador e tu gostas muito de cinema, nunca pensaste ir para esse lado? Fazer o teu... Eu faço isso. Mas... Eu faço isso. Mas é conhecido? Não, mas eu faço isso. Mas vamos ter uma curta-metragem ou uma longa-metragem? Eu faço isso nos vídeos, nos videoclipes, faço isso nas produções que vou fazendo, wrestling, seja o que for. Sim, eu sei que tu produzes muito do teu conteúdo. Vou fazendo isso. Mas nunca pensaste, vou desenvolver uma história, vou realizá-la, vou produzi-la, assim um filme Z? Não. Ninja das Caldas? Não, porque... Agora tu dizias, Ninja das Caldas, fui eu que fiz, só que é um pseudónimo. Nunca me deu para isso. Acho que em termos de investimento pessoal é arriscado para a vida que eu tenho e para ser visto por meia dúzia de pessoas. Agora podias pôr no Brasil. Para esse filme, não é esse. Possível. Nunca pensei. Sim. Nunca pensei inicialmente porque eu ia fazer o curso de cinema quando era mais jovem, entretanto virei-me para o curso de jornalismo de Ciências de Comunicação. Aonde? Na Uni. Em que ano? Em 97. Cristina Ferreira esteve lá comigo. Sim, eu cheguei depois. Tu estavas provavelmente na turma da Mónica Sintra e também... Não, ela já foi depois. Eu ainda a encontrei. Eu estava com a Mónica Jardim. Mónica Jardim fez-me a entrevista de acesso. Sim, com o Aroca. Eu acho que foi dos poucos... Tiveste introdução à ciência política e introdução à economia. Sim, eu acho que deve ter sido dos poucos alunos que entrou com teste com nota de 8 e saí de lá na prova oral com 13 ou 14. Eu ganhei-te, mas não vamos entrar por aí. Eu tenho uma de jornalismo com letria, depois eu conto. Não, eu não posso porque eu entrei na universidade com 21. 21 de nota. Somaste duas? Não. Era, um 10 e um não foi no ano em que as notas foram tão más, as notas gerais foram tão más, que o Governo deu dois pontos extra. Grátis. Exato. Então tu tinhas 19, tinha 19 e entrei com 21, achei uma coisa... Pronto, ok. Para mim tudo bem. Mas foi numa altura em que eu estava entre uma coisa e outra e de repente a música explode. Eu não tenho tempo literalmente para os estudos e eu ou faço uma coisa bem ou prefiro não fazer. E quando tiver mais disponibilidade, a gente continua. E tem sido as coisas que temos estado a fazer ao longo dos anos, seja nos álbuns,
E as coisas vão acontecendo, o prémio para melhor intérprete masculino, single do ano, canção do ano. Estás associado a um Emmy? Também, a outra que foi a novela, que tínhamos 2 músicas nessa banda sonora. Aliás, a novela está a ser retransmitida agora, Morangos com Açúcar, a mesma coisa, e tudo coisas que vão acontecendo em sequência. Depois lembro-me de fazer um livro que se chama Tarzan da Silva, a verdadeira história do grande herói português, que era um guião, desculpa, um guião para uma série televisiva que íamos fazer com o Nicolau Breiner e o Joaquim Guerreiro, o Ulisses do Ai os Homens, que agora participou também no filme do Fernando Alé, dos zombies, Mutant Blast. Que era um fortalhaço, e eu pensei, ok, vamos começar por um livro de humor para perceberem as personagens e depois tu és um apaixonado do wrestling, não é? Sim. A tua geração tinha o Tarzan Taborda... Que eu fui treinado por ele. Pronto. E tu vais fazer um Tarzan... Da Silva, que é uma espécie de homenagem, uma versão subversiva de... Ele não ficaria chateado? Não, pelo contrário. Ele já não assistiu? Não, não assistiu, não. Sim. Nós tínhamos uma espécie de mini contenda, que a ideia era, pois não, vai ser professor contra aluno e coisas assim. Está bem, você como é que vai entrar em cima do ringue se as pernas já não funcionam? Não interessa, mas eu vou lá e dou-te uma caixa. Mas eu comecei a ser treinado por ele, tinha 16 anos. Apaixonaste pelo wrestling como? Começaste a ver aos sábados de manhã como eu? Não, muito antes. Muito antes. Na Parabólica. Ok. E achava piada toda aquela mise-en-scène, os personagens, os bons, os maus. Só para os nossos telespectadores perceberem... Luta livre americana... Não era por aí. Tu és o detentor dos direitos da qualquer coisa. Como é que isso funciona? World Stars of Wrestling. Tu és o detentor dos direitos para Portugal... Para todo o mundo. Para todo o mundo. Para todo o mundo. Para todo o mundo. Ele tem uma liga de lutadores. Exato. Eu comecei, por ver quando era jovem, não gostava de futebol nem nada dessas coisas, achava piada todo o espetáculo, todo o entretenimento. E depois comecei a treinar, eu treinava primeiro greco-romana, cheguei eu, o João Pedro Paes, o Unas, havia sempre... Quem ganhava? Todos menos eu, porque eu mandava mais, eu era o que mandava. Ok, vamos acreditar nisso. Luta. E depois começo a treinar com o Tarzan Taborda, porque aquilo que eu queria mesmo era a parte do entretenimento esportivo. Começo a fazer isso, depois começo a produzir espetáculos, a comentar no Eurosport, também na BTV. Neste momento a minha voz é ouvida em 95 países todas as semanas, na narração desportiva, seja de wrestling, seja em inglês? Em inglês, em português e espanhol. Em castelhano, sim, mas espanhol porque é latino. E já no Brasil também. Mas gravas 3? Gravo. Gravas 3 versões? Gravo. E em português do Brasil, porque também já começámos a fazer na Band TV, o primeiro narrador português a fazer a narração em português do Brasil, e meto as bejardas portuguesas lá pelo meio, quando eles fazem o replay, em câmara lenta, como na TV. E eles nem sabem o que é que é. Zero, e a gente ri-se, não sei o quê, o pessoal cá ri-se, não sei o quê. Nós metemos aquelas bejardas só para rir. Strongman Champions League, já fiz desportos os mais espatafúrdios que possas encontrar. Tu praticaste, imagino que já não pratiques, porque não tens vida para isso? Não, de vez em quando pratico. Estamos mesmo a terminar, Axel. Eu tenho mais 2 perguntas para fazer. Força. E a primeira das últimas 2, é sobre as dobragens. Nós temos que falar sobre as dobragens. Tu estavas a falar comigo... É o meu escape. Antes de começarmos a gravar, estavas-me a dizer que tens tido muito trabalho e que ainda bem que há muitas coisas para fazer, há publicidade, há dobragens, há muito para fazer. Mas as dobragens, eu sei que dá muito trabalho, tu disseste, João, dá muito trabalho, mas deve dar um gozo enorme seres a voz de um montão de coisas. É o escape, é o meu escape. Poderes encarnar personagens completamente diferentes, não tem nada a ver contigo em termos de personalidade. Faço muito os maus da fita. Eu vou-te fazer coisas, porque é que fazes isso? Mas também pode ser aquele gajo que fala assim. Percebes? Consegues trabalhar a modular a voz de forma a poder... E é muito divertido. É trabalhoso. Custoso. Portanto, além do Optimus Prime, onde é que nós te ouvimos? Assim, vá 5. Sei lá, Família Adams, Abelha Maia, Winx. Abelha Maia. Abelha Maia, a nova versão. A música é minha. A sério? A nova versão a Ágata. A Ágata tinha original. Sim. Tosé Martinho, não é? Não, Tosé Brito. E eu falei com o Tosé Brito quando me disseram, vamos ter de fazer nova versão. Vamos chamar a Ágata, não. Eles querem uma coisa completamente diferente.
Ok, então deixa-me falar com o Tosé Brito a dizer-lhe, por uma questão de... Só para não doer tanto. Olha, vai acontecer isto. Na boa, vai, diverte, faz a cena. E então, Mas é a música dele com a tua voz? Não, é outra música? É outra música completamente diferente, cantada pela Ana Rita, com 2 T's, também cantora portuguesa, uma voz fantástica, e que Winx também, que eu faço vários personagens, na Balha Maia também faço vários personagens. São tantos, dezenas. Os Transformers. Estive agora a fazer um para a Nickelodeon, que é um filme de Natal, fiz a semana passada, que vai estrear em breve. Na publicidade podem-me ouvir, sei lá, no Old Spice. Ele está orgulhosíssimo de ser a voz da Old Spice. Pá, é giro, é divertido, é diferente. E é Old Spice, não é? É aquela marca. Vais ganhar assim um... Old school. Ficas logo com a barba mais... É, exatamente. Mas são várias... Então no Brasil é muita coisa também, desde... são as Pampers, como se chama? As Dodotes, as fraldas. As fraldas. Huggies, assim é que é. Huggies. A Huggies, que eu sou um narrador desportivo. Aqui na KC, vamos lá! Mas em brasileiro. É. Com o outro interruptor. Exatamente. Então são coisas que consigo divertir-me ao mesmo tempo e são coisas diferentes. Literalmente coisas diferentes que me dão um prazer enorme. Muito trabalho, sim, mas compensam em termos da minha facilidade de poder transmitir emoções, porque é aquilo que eu faço com a minha voz. E também não obriga-te a fazer coisas diferentes, que é uma das... Se tu pudesses ter uma conversa semelhante a esta com qualquer pessoa, personagem real, fictícia ou histórica, com quem é que tu gostavas de ter? Sei lá. Olha, o Vince McMahon. Era? O patrão da WWE. WWE. Agora é. Para saber o que é que está por trás... Do que é que vem aí? Yeah. Gostavas de... Eles estão sempre à frente da curva. E se reparares, todo o entretenimento, tudo o que é desporto, vai atrás daquilo que eles fazem. Seja futebol, seja UFC, seja o que quiseres. É um dos espetáculos mais... É o espetáculo mais transversal. E tudo o que tens aí, neste momento, eles estão com o formato de público virtual, que estão em casa a ver o espetáculo. E a reagir. A reagir real time, em tempo real. Que é uma coisa que já se tinha visto no Black Mirror. Hã? Mas que eles já tinham feito esta experiência há uns 10 anos. Curiosamente com green screen, com cromas e ter o público em quadradinhos a fazer isso. E eu, assim que esta situação da pandemia, eu tive de encontrar soluções semelhantes para o trabalho que estávamos a fazer no Brasil e para mim foi esse o caminho. É um ringue, croma, mesmo serve também para espetáculos, ringue, croma, público à volta, virtual, pessoal em casa. Claro que há sempre a subversão do sistema e o pessoal a mandar coisas e impropérios. Mas depois um filtro pronto, naquilo. é mais fácil do que parece. Mas depois seria mais difícil do que parece, sim. Mas depois aquilo composto parecia uma produção do outro mundo. Acho que pode ser por E nunca aí. te cruzaste com ele? Já te cruzaste com muitos dos heróis? Não, já me cruzei com ele. 2 vezes, uma delas nos escritórios em Stamford, no Connecticut, perto de Nova Iorque, a 2 horas de Nova Iorque, e depois num espetáculo, o ano passado, em Nova Iorque também. Então, olha, é combinares e fazeres. Depois mandas-nos os brutos. Ele sabe lá, ele sabe... português, o português. Vem ao Porto. It's nice, it's very nice a farta. Pronto, está feito. Axel, o tempo está contra nós. Eu tenho que me despedir de ti e despedir-me dos nossos telespectadores. Vocês os dois aí em casa. 2? Quais 2? Estás a brincar? Isto faz milhares. Foi um prazer ter estado consigo. Acompanhe-nos nas redes sociais e saiba dos bastidores do que acontece na Curiacos TV e nos outros programas do grupo. Saiba também que o Axel, que está aqui a fazer macacadas, tem as redes sociais dele, pode tentar procurar e acompanhar um bocadinho do que ele está a fazer. @Axel Online Oficial. @Axel Online Oficial. E saber mais do que ele está a fazer, onde é que ele está, porque ele não para quieto, e saber mais do que acontece nos programas da Curiacos TV através do nosso Facebook, YouTube, e Instagram e Twitter. Voltaremos para a próxima semana com um convidado que provavelmente não será tão maluco, mas tentaremos que seja tão interessante como... Mas tem que ser interessante, pá. Tem que ser interessante. Mas não precisa de ser maluco. Não, mas olha...